O silêncio do quarto hospitalar foi quebrado pelo som suave de ondas que nunca existiram. Era uma melodia que parecia flutuar no ar, carregando consigo o cheiro de sal que Lívia jamais sentira, a textura da areia que seus pés nunca tocaram, o abraço infinito de um oceano que ela conheceu apenas em sonhos. Seus dedos frágeis, quase translúcidos pela luz do monitor, apertaram o fone de ouvido contra a orelha. Os olhos fechados não escondiam as lágrimas que escorriam devagar pelas bochechas pálidas. Pela primeira vez em meses, um sorriso verdadeiro se desenhou em seus lábios rachados. "Ocean", sussurrou ela, como se fosse uma oração. A mãe, sentada na cadeira ao lado da cama, observava cada expressão no rosto da filha. Conhecia cada músculo, cada tremor, cada pequeno sinal de dor ou alegria que passava por aquele rostinho que um dia foi rechonchudo e rosado. Agora, aos 12 anos, Lívia parecia uma boneca de porcelana prestes a se quebrar, mas seus olhos ainda guardavam o universo inteiro. "É o mar, mãe", disse Lívia, abrindo os olhos devagar. "Ele veio até mim." Aquelas palavras ecoaram pelo quarto como uma despedida disfarçada de chegada. Mas para entender como chegamos até esse momento, esse instante onde música e alma se encontram numa dança final, precisamos voltar no tempo. Precisamos conhecer a menina que um dia correu pelos corredores de casa, que desenhava ondas azuis com giz de cera, que acreditava que o mar era um gigante bonzinho que abraçava a terra todos os dias. 3 anos antes, Lívia Martins era uma criança comum em Campinas. Cabelos castanhos até os ombros, sempre presos em 2 tranças que balançavam quando ela corria. Tinha mania de colecionar coisas: pedrinhas coloridas, adesivos de bichinhos, tampinhas de refrigerante. Mas sua obsessão eram os desenhos de ondas. Fazia em qualquer papel que encontrava pela frente, margem de cadernos, guardanapos, até mesmo na condensação dos vidros do carro quando chovia. "Por que você desenha sempre a mesma coisa?", perguntava o irmão mais velho, Felipe, com aquela superioridade típica de adolescente de 15 anos. "Porque cada onda é diferente", respondia ela, séria, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. "Igual pessoa, igual digital. Não existe onda igual." A mãe, Carla, ria dessas conversas filosóficas da filha mais nova. Lívia sempre foi assim, profunda demais para a idade, observadora, capaz de encontrar magia onde outros viam apenas coisas comuns. Era uma dessas crianças que fazem os adultos pararem para pensar, se não são elas que entendem melhor o mundo. O pai, Roberto, motorista de aplicativo, tinha o sonho antigo de levar a família para conhecer o mar. "Um dia vamos todos para Guarujá", prometia sempre. "Vou alugar uma casa na praia e vamos ficar uma semana inteira. A Lívia vai poder desenhar ondas de verdade." Esse um dia nunca chegou. Não da forma como eles imaginavam. Foi numa terça-feira qualquer de março que Lívia acordou com uma dor de cabeça diferente. Não era como as outras vezes, quando ficava muito tempo no sol ou não comia direito. Era uma dor que parecia vir de dentro, como se alguma coisa estivesse apertando seu cérebro. A dor vinha acompanhada de náuseas e uma tonteira que a fazia cambalear. "Deve ser virose", disse Carla, medindo a temperatura da filha. "Vou fazer um chá e você fica de repouso hoje." Mas a virose não passou. Na verdade, piorou. Lívia começou a ter episódios estranhos, momentos em que ficava olhando para o nada, como se estivesse vendo algo que mais ninguém via. Perdia o apetite, vomitava sem motivo aparente e as dores de cabeça se tornaram constantes. Carla sentia no estômago que algo estava errado. É daqueles pressentimentos de mãe que chegam como um punhal no peito, sem aviso, sem explicação. Depois de uma semana levando Lívia de médico em médico, ouvindo diagnósticos vagos como estresse infantil,
ou fase de crescimento, Carla decidiu ir direto ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Estava cansada de escutar que era normal, quando tudo em seu instinto materno gritava que não era. "Mãe, por que você está chorando?" perguntou Lívia durante o trajeto de táxi até o hospital. Carla enxugou os olhos rapidamente. "Não estou chorando, amor. É só cansaço." Mas Lívia, com aquela percepção aguçada que sempre teve, segurou a mão da mãe e disse: "Se eu estiver muito doente, você promete que a gente ainda vai ver o mar?" A pergunta atingiu Carla como uma bala, porque até então nenhum deles havia pronunciado a palavra doente em voz alta. Era como se a menina soubesse de algo que os adultos ainda não conseguiam enxergar. "Prometo", respondeu Carla, apertando a mão pequena e fria da filha. "Prometo que vamos ver o mar." No hospital, depois de horas de espera e uma série de exames preliminares, veio a primeira bomba. Seria necessário fazer uma tomografia do crânio. A palavra tumor ainda não tinha sido pronunciada, mas pairava no ar como uma nuvem escura. Lívia foi corajosa durante todo o processo. Segurava a mão da mãe quando tinha medo, mas não chorava. Parecia entender, de alguma forma misteriosa, que precisava ser forte, como se já soubesse que essa seria apenas a primeira de muitas batalhas que teria que enfrentar. Quando finalmente saíram do hospital, já era madrugada. Lívia dormiu no colo da mãe durante o trajeto de volta para casa, e Carla ficou olhando para o rosto sereno da filha, gravando cada detalhe na memória. Tinha a sensação de que a vida que conheciam estava prestes a mudar para sempre. E estava certa. 2 dias depois, o telefone tocou com os resultados que mudariam tudo. A voz do médico do outro lado da linha era profissional, mas Carla conseguia detectar algo mais. Uma hesitação, uma pausa imperceptível antes de cada palavra difícil. O Dr. Henrique Aguiar, neuro-oncologista pediátrico, havia dado esse tipo de notícia centenas de vezes, mas nunca ficava mais fácil. "Senhora Carla, preciso que vocês venham ao hospital hoje, preferencialmente com seu esposo. Temos os resultados da tomografia da Lívia." O mundo parou. Carla sabia que notícias boas não exigiam a presença dos 2 pais. Notícias boas chegavam por telefone mesmo, com alívio na voz do médico. Notícias ruins vinham em salas fechadas, com caixas de lenço sobre a mesa e palavras que ninguém quer ouvir. "É grave?" conseguiu perguntar, embora já soubesse a resposta. "Vamos conversar pessoalmente. Pode ser às 3 da tarde?" Quando desligou o telefone, Carla ficou parada na cozinha por longos minutos. Lívia estava no quarto, desenhando ondas numa folha de papel almaço, cantarolando baixinho uma música que havia inventado sobre sereias. O som da voz dela, doce, inocente, cheia de vida, contrastava brutalmente com o terror que crescia no peito da mãe. Roberto chegou do trabalho mais cedo, algo raro em sua rotina corrida. Quando Carla contou sobre o telefonema, ele simplesmente a abraçou em silêncio. Não havia palavras para o medo que ambos sentiam. "E se for?" começou Carla. "Não vamos pensar nisso agora", cortou Roberto, mas sua voz tremeu. "Vamos ouvir o que o médico tem a dizer." O consultório do Dr. Aguiar ficava no 8º andar do hospital. As paredes eram pintadas de verde claro, uma tentativa de tornar o ambiente menos intimidador, mas que acabava tendo o efeito contrário. Havia desenhos de crianças pendurados nas paredes, alguns alegres, outros claramente feitos por mãozinhas que passavam muito tempo naquele lugar. Lívia estava na sala de espera com Felipe, que havia saído da escola para ficar com a irmã. Ela parecia menor que o normal, encolhida na cadeira grande demais, mas ainda desenhava suas ondas no verso de uma revista velha. "Senhor e Senhora Martins", o médico os chamou com um sorriso que não chegava aos olhos. "Por favor, venham." A sala era pequena e apertada. Uma mesa de madeira, 2 cadeiras para os pais, uma poltrona onde o médico se sentou. Na mesa,
uma pasta aberta com exames que pareciam hieróglifos para olhos leigos, mas que contavam uma história que nenhum pai quer ouvir. Vou ser direto, disse Dr. Aguiar, ajustando os óculos. A tomografia da Lívia mostrou uma lesão no lobo frontal esquerdo. É um tumor cerebral. As palavras caíram no ar como pedras numa água parada. Carla sentiu as pernas amolecerem. Roberto apertou tanto a mão dela que chegou a doer, mas ela nem percebeu. Tumor, repetiu Carla, como se pronunciar a palavra pudesse fazê-la menos real. Sim, pelo tamanho e localização, classificamos como um glioma de alto grau. É um tipo de câncer agressivo, mas não impossível de tratar. Câncer, a palavra que nenhum pai quer associar ao nome do filho. A palavra que muda tudo. Planos, sonhos, a forma como você olha para o futuro. Ela vai ficar bem? Perguntou Roberto, a voz rouca. Dr. Aguiar suspirou. Vamos lutar. O protocolo inclui cirurgia para remoção parcial do tumor, seguida de quimioterapia e radioterapia. É um tratamento agressivo, mas a Lívia é nova. Tem um organismo forte. Parcial? Questionou Carla. O tumor está numa região delicada. Remoção total seria muito arriscada. Mas com os tratamentos complementares, temos bons índices de resposta. Índices, estatísticas, números frios que tentavam traduzir o futuro de uma menina de 9 anos que ainda acreditava que o mar era feito de abraços. Quanto tempo? Foi a pergunta que Carla não queria fazer, mas precisava. Cada caso é único, mas estamos falando de um tratamento de aproximadamente 2 anos. Se tudo correr bem, 2 anos. 730 dias. 17.520 horas de batalha contra um inimigo invisível que havia escolhido o corpo da sua filha como campo de guerra. Quando voltaram para a sala de espera, Lívia levantou os olhos do desenho. Um olhar tão direto e maduro que por um momento pareceu que ela sabia exatamente o que eles haviam descoberto. O que o médico falou? Perguntou com naturalidade. Carla e Roberto se entreolharam. Como explicar o inexplicável? Como traduzir em palavras de criança uma realidade que nem eles conseguiam processar completamente? Você está doentinha, filha, disse Carla, ajoelhando-se na frente dela. Tem uma coisa na sua cabeça que não deveria estar lá, mas os médicos vão ajudar a tirar. Lívia assentiu devagar, como se estivesse processando uma informação complexa. Vou ter que ficar no hospital? Perguntou. Por um tempo, sim. E vou perder meu cabelo? Igual a Dona Maria que aparece na televisão? A referência era a uma campanha publicitária sobre câncer que passava na televisão. Lívia havia prestado atenção em algo que os pais pensaram que ela não entenderia. Pode ser que sim, admitiu Roberto, a voz embargada. Para a surpresa de todos, Lívia sorriu. Não um sorriso triste ou forçado, mas um sorriso genuíno. Tudo bem, quando meu cabelo crescer de novo, vou estar curada e a gente vai poder ir ver o mar. Foi assim que nasceu o que Lívia chamaria de seu plano de cura. Não era sobre medicamentos ou cirurgias. Era sobre uma promessa que ela fez para si mesma naquele momento. Ia lutar contra a doença para poder realizar o sonho de tocar o oceano com os próprios pés. É um combinado? Perguntou, estendendo o mindinho. É um combinado, responderam os pais em uníssono, selando com os próprios mínimos uma promessa que carregariam como um amuleto pelos dias difíceis que estavam por vir. A primeira internação aconteceu 1 semana depois. Lívia chegou ao hospital carregando uma mochila cor-de-rosa com seus pertences, pijamas, alguns livros, o estojo de lápis de cor e um caderno novo que havia ganhado da mãe. Um caderno azul claro, da cor do mar que ela tanto queria conhecer. Vou escrever nossa história, disse para a mãe enquanto se acomodava na cama hospitalar. A história da menina que conheceu o mar. E foi exatamente isso que ela começou a fazer. O hospital infantil. Dr. Darcy Vargas tinha seus próprios ritmos, seus próprios cheiros, sua própria linguagem de esperança e desespero misturados.
Era um universo paralelo, onde crianças usavam gorros coloridos para esconder cabeças carecas, onde pais dormiam em cadeiras desconfortáveis, fingindo que era normal, onde cada dia pequeno era uma vitória gigantesca. Lívia se adaptou com uma facilidade que impressionou até os médicos mais experientes. Criou rituais que a ajudavam a transformar aquele ambiente hostil em algo parecido com um lar. Toda manhã, antes mesmo do café da manhã chegar, ela abria seu caderno azul e escrevia uma frase sobre o mar. Não importava como estava se sentindo. Não importava se a quimioterapia havia sido pesada no dia anterior. Era seu momento sagrado. Hoje, o mar está calmo. As ondas sussurram segredos para os peixes dourados. O mar tem dias tristes também, mas mesmo triste, ele continua abraçando a praia. Se eu fosse uma onda, seria daquelas pequeninas que fazem cócegas nos pés das crianças. A enfermeira Sandra, uma mulher negra de 50 anos, com um sorriso que curava mais que qualquer remédio, sempre parava para ler as frases quando trocava o soro. Menina, você escreve bonito demais. Um dia você vai ser escritora famosa, dizia, ajeitando o travesseiro. Não quero ser famosa, respondia Lívia. Só quero que as pessoas sintam o mar quando lerem minhas palavras. A ala pediátrica oncológica era um microcosmo de vidas interrompidas e sonhos em pausa. No quarto ao lado ficava Pedro, um menino de 8 anos com leucemia que tinha uma coleção de carrinhos Hot Wheels espalhados pela mesinha de cabeceira. Do outro lado do corredor estava Maria Eduarda, de 15 anos, que havia perdido uma perna devido a um osteosarcoma, mas ainda fazia planos de ser bailarina. Vou dançar com uma prótese rosa, dizia ela, mostrando desenhos de sapatilhas coloridas. Vai ser o show mais lindo do mundo. Lívia se tornou o ponto de conexão entre esses mundos fragmentados. Era ela quem circulava pelos quartos quando se sentia bem, levando histórias do caderno azul, fazendo desenhos personalizados para cada amigo, criando uma rede de apoio emocional que os adultos, por mais que tentassem, não conseguiam oferecer da mesma forma. Para Pedro, ela inventou histórias de carrinhos que corriam em praias de areia dourada. Para Maria Eduarda, criou contos sobre sereias bailarinas que dançavam no fundo do mar. Para cada criança, uma versão especial do oceano que carregava em si. Por que você gosta tanto do mar se nunca viu? Perguntou Pedro durante uma tarde especialmente difícil, depois de uma sessão de quimioterapia que o deixou enjoado e irritado. Lívia pensou por um momento, brincando com o gorro de lã que a mãe havia tricotado para ela. Um gorro azul com ondas bordadas em linha branca. Porque o mar não é só um lugar, disse finalmente. É um sentimento. É tipo liberdade líquida. É onde a gente pode ser qualquer coisa que quiser. Liberdade líquida, repetiu Pedro, gostando das palavras. Você inventa expressões muito legais. Não invento, só traduzo o que sinto aqui dentro, respondeu, tocando o peito. O caderno azul foi crescendo com histórias cada vez mais elaboradas. Lívia havia criado um universo inteiro, onde crianças doentes se transformavam em criaturas marinhas poderosas. Onde meninos carecas viravam polvos inteligentes que resolviam mistérios subaquáticos. Onde meninas com cicatrizes se tornavam sereias guerreiras que protegiam tesouros perdidos. Mas a história que ela mais gostava de escrever e reescrever era sempre a mesma. A menina que falava com o mar. Era uma vez uma menina que morava muito longe do oceano, mas que conseguia conversar com ele mesmo assim. Ela fechava os olhos e sussurrava seus segredos, e o mar respondia através do vento, através dos sonhos, através de músicas que só ela conseguia ouvir. Carla lia essas histórias escondida quando Lívia dormia. Chorava em silêncio, impressionada com a profundidade emocional da filha, com sua capacidade de transformar dor em beleza, medo em fantasia. Ela está crescendo rápido demais, comentou com Roberto numa dessas noites insones.
É como se a doença estivesse acelerando tudo, não só as células ruins, mas também a alma dela. Roberto, que havia perdido o emprego para poder ficar mais tempo no hospital com a família, segurava a mão da esposa enquanto observavam Lívia dormir. Talvez ela sempre tenha sido assim, murmurou. E a gente que não tinha prestado atenção. A primeira cirurgia aconteceu 3 meses depois do diagnóstico. O doutor Aguiar conseguiu remover 60% do tumor, um resultado que ele classificou como satisfatório dentro das limitações. Para Lívia, foi a primeira grande batalha vencida. Quando acordou da anestesia, a primeira coisa que perguntou foi: "Posso escrever? Minha mão ainda funciona?" A enfermeira Sandra riu, secando os próprios olhos. "Funciona sim, amor. E sua cabeça também. Então posso continuar minhas histórias do mar?" "Pode. E eu quero ser a primeira a ler." A recuperação foi lenta e dolorosa. Lívia teve que reaprender algumas coisas básicas: coordenação motora fina, equilíbrio, concentração. Mas sua determinação era feroz. Fazia os exercícios de fisioterapia como se fossem treinos para nadar no oceano. Tomava os remédios amargos como se fossem poções mágicas que a aproximavam do seu objetivo. "Cada comprimido me deixa um passo mais perto da praia", dizia para si mesma. Foi durante esse período de recuperação que chegaram os primeiros cabelos novos, finos, mais claros que antes, mas crescendo com uma teimosia que espelhava a personalidade da dona. "Olha, mãe!" disse numa manhã, tirando o gorro e mostrando uma penugem quase invisível. O mar está voltando. Carla não entendeu a metáfora na hora. "Como assim, filha?" "Meu cabelo é igual onda pequenina. Está crescendo igual o mar na maré cheia." Era assim que Lívia enxergava o mundo, tudo conectado com o oceano que vivia em sua imaginação. A quimioterapia eram tempestades que ela tinha que atravessar. Os dias bons eram marés tranquilas. Os exames eram mergulhos profundos para verificar se ainda havia tubarões perdidos em sua cabeça. O caderno azul já estava na metade quando ela conheceu Gabriel. Gabriel tinha 11 anos e chegou na ala com um tipo raro de câncer nos ossos. Era quieto, introvertido e recusava qualquer tipo de aproximação. Ficava no quarto com as cortinas fechadas, não falava com outros pacientes, mal respondia às enfermeiras. Lívia observou por dias antes de decidir agir. Numa tarde, simplesmente entrou no quarto dele carregando o caderno. "Oi, eu sou a Lívia e você precisa ouvir uma história." Gabriel resmungou algo sobre querer ficar sozinho, mas ela já havia se sentado na cadeira ao lado da cama. Era uma vez um menino que achava que estava perdido no fundo do mar. Ele não conseguia enxergar a luz lá de cima e pensava que nunca mais ia conseguir respirar. A voz dela era hipnótica, suave como água corrente. Gabriel, mesmo contrariado, foi se deixando envolver pela narrativa. Mas o que ele não sabia é que ele já era parte do mar, e o mar nunca abandona suas próprias ondas. Quando ela terminou, Gabriel havia se virado para olhá-la diretamente. "Como termina a história?" perguntou, quase sussurrando. "Ainda não sei", respondeu Lívia com sinceridade. "Depende do que o menino escolher fazer." A partir desse dia, Gabriel se tornou o ouvinte mais fiel das histórias de Lívia e lentamente começou a sair do quarto, a conversar com outras crianças, a participar das atividades recreativas. "Você salvou aquele menino", disse a enfermeira Sandra. "Não salvei não", corrigiu Lívia. "Só mostrei para ele que a gente pode escolher como quer nadar na nossa própria história." Era essa sabedoria precoce, essa capacidade de enxergar luz onde outros viam apenas escuridão, que fazia de Lívia algo especial dentro daquele hospital. Ela não era apenas mais uma paciente lutando contra o câncer. Era uma força de cura andante, uma pequena curandeira que usava palavras em vez de remédios, mas nem sempre conseguia curar a si mesma. Teve noites em que chorou escondida no banheiro, mordendo a toalha para abafar os soluços.
Teve momentos de raiva quando jogou o caderno na parede e gritou que estava cansada de ser forte o tempo todo. Teve crises de medo, quando a dor era tanta que ela achava que ia morrer ali mesmo sozinha, sem nunca ter visto uma onda de verdade. Nesses momentos, era sua mãe quem a encontrava, quem a abraçava, quem sussurrava no seu ouvido. O mar está esperando você, meu amor. Ele sabe que você vai chegar lá. E Lívia acreditava, porque precisava acreditar, porque a alternativa era desistir de tudo que a mantinha viva por dentro. Foi numa dessas noites difíceis que uma voluntária nova apareceu na ala. Uma mulher jovem, de cabelos cacheados e olhos gentis, que se apresentou simplesmente como Ana. Ana seria a pessoa que mudaria tudo, embora nenhuma delas soubesse disso ainda. Ana Beatriz Souza tinha 28 anos e carregava suas próprias cicatrizes invisíveis. Havia perdido a irmã mais nova em um acidente de carro 2 anos antes, e desde então buscava maneiras de preencher o vazio que Camila havia deixado. O trabalho voluntário no hospital infantil era sua forma de transformar luto em propósito, dor em cuidado. Na primeira noite como voluntária, Ana se sentiu perdida entre os corredores que cheiravam a desinfetante e esperança. Havia feito o curso preparatório, sabia teoricamente como lidar com crianças em tratamento oncológico, mas nada a preparou para a realidade crua daquele ambiente. Foi a enfermeira Sandra quem a apresentou à ala pediátrica. "Tem uma menina aqui que você precisa conhecer", disse com aquele sorriso maternal que acalmava até os pais mais desesperados. "Ela é especial. Meio que virou a psicóloga não oficial da enfermaria." Lívia estava no jardim interno do hospital, um pequeno espaço com algumas plantas e bancos onde as crianças podiam tomar um pouco de ar fresco. Usava um pijama azul claro com estampa de estrelas e o gorro de lã que havia se tornado sua marca registrada. Estava escrevendo no caderno, a língua ligeiramente para fora em concentração absoluta. "Lívia, essa é a Ana. Ela vai começar a trabalhar como voluntária aqui", apresentou Sandra. A menina levantou os olhos do caderno e Ana sentiu algo se mover no peito. Não era pena. Havia aprendido que pena era o último sentimento útil naquele lugar. Era reconhecimento. Como se estivesse olhando para uma versão mais nova e mais sábia de si mesma. "Oi, Ana", disse Lívia com naturalidade. "Você quer ouvir uma história que eu estava escrevendo?" Ana se sentou no banco ao lado, curiosa. "Claro. Do que fala?" "É sobre uma mulher que perdeu alguém muito importante e veio para perto do mar para aprender a ser feliz de novo." As palavras atingiram Ana como um soco no estômago. Como aquela criança poderia saber? Como conseguia enxergar com tanta clareza algo que ela mesma mal conseguia admitir? "Como você sabe que eu perdi alguém?" perguntou, a voz embargada. Lívia deu de ombros, como se fosse óbvio. "Está nos seus olhos, igual estava nos meus quando cheguei aqui. A diferença é que o meu alguém importante ainda não foi embora. Está só machucado." Ana não conseguiu responder na hora. Ficou olhando para aquela menina frágil que falava sobre perda e esperança com a mesma naturalidade que outras crianças falariam sobre desenhos animados. "E como termina a sua história?" conseguiu perguntar. "Ainda não sei, mas acho que a mulher vai descobrir que cuidar de outras pessoas é um jeito de cuidar de quem ela perdeu também." Naquela primeira conversa, Ana entendeu que havia encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Não era apenas um lugar para fazer trabalho voluntário. Era um espaço onde sua dor poderia ter significado. Nas semanas seguintes, Ana e Lívia desenvolveram uma amizade que transcendia a diferença de idade. Ana se tornou a ouvinte oficial das histórias do Caderno Azul, e Lívia se tornou a professora não oficial de como encontrar beleza em lugares improváveis. "Você já viu o mar?" perguntou Lívia numa tarde de terça-feira, depois de ler uma história particularmente bonita sobre golfinho que ensinava crianças a nadar. "Já, várias vezes", respondeu Ana.
Minha família sempre ia para Bertioga nas férias. Os olhos de Lívia se iluminaram. Como é, de verdade, como é? Ana percebeu que essa não era uma pergunta casual. Era uma súplica disfarçada de curiosidade. É imenso, começou, escolhendo as palavras com cuidado. Você olha e não consegue ver onde termina. E tem um som que não para nunca, como se fosse o coração do mundo batendo. E o cheiro? Salgado, meio doce também. E quando o vento bate no seu rosto, você sente que está respirando liberdade. Lívia fechou os olhos, como se estivesse tentando memorizar cada palavra. Eu sonho com isso toda noite, confessou. Acordo e por um segundo acho que consigo sentir o cheiro de sal no meu cabelo. Foi nesse momento que Ana percebeu a profundidade real do desejo de Lívia. Não era apenas o sonho comum de uma criança, era uma necessidade existencial, um chamado que vinha de algum lugar muito profundo da alma. Seus pais nunca te levaram? Perguntou com delicadeza. Sempre prometeram. Meu pai fala que quando eu melhorar, a gente vai passar uma semana inteira na praia. Mas Lívia não terminou a frase, mas Ana entendeu. O mais carregava todo o peso das incertezas médicas, dos tratamentos que se estendiam, da vida que estava em pausa. Você tem medo de não conseguir ir? Perguntou Ana, embora soubesse que estava pisando em terreno delicado. Não é medo, corrigiu Lívia, abrindo os olhos. É tipo urgência, como se o mar estivesse me chamando e eu não conseguisse responder. Sabe quando você está sonhando que alguém está gritando seu nome, mas você não consegue acordar? Ana sentiu um arrepio. A metáfora era perturbadora e bela ao mesmo tempo. E se você nunca conseguir ir fisicamente? Perguntou, odiando-se por fazer a pergunta, mas sabendo que precisava. Lívia pensou por um longo momento. Então espero que ele consiga vir até mim, disse finalmente. De algum jeito, em alguma forma. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Ficou pensando na conversa, na urgência na voz de Lívia, na forma como ela falava sobre o mar, como se fosse uma pessoa amada que estava esperando por ela. Ana sabia algumas coisas sobre o mundo da música. Havia namorado um produtor musical por 3 anos e ainda mantinha contatos na área. Sabia que existiam organizações não governamentais que conectavam artistas a causas sociais, que às vezes milagres aconteciam quando as pessoas certas se encontravam no momento certo. Mas também sabia que essas coisas eram raras, quase impossíveis. Que escrever uma carta para uma organização pedindo ajuda para uma criança que ela conheceu havia apenas algumas semanas poderia parecer presunção. E se não desse em nada? E se criasse falsas esperanças? E se Lívia perguntasse sobre a carta e ela tivesse que admitir que ninguém respondeu? Durante 3 noites, Ana batalhou consigo mesma. Na 4ª noite, tomou uma decisão. Se ela não tentasse, com certeza nada aconteceria. Mas, se tentasse, talvez houvesse uma chance mínima de algo mágico acontecer. E Lívia merecia essa chance. Ana sentou-se à mesa da cozinha de seu apartamento com uma folha de papel em branco e uma caneta. Por onde começar? Como explicar em palavras a luz que aquela menina carregava? Como traduzir a urgência de um sonho que talvez fosse também uma despedida? Começou a escrever. Prezados, meu nome é Ana Beatriz Souza e sou voluntária no Hospital Infantil Dr. Darcy Vargas. Escrevo para vocês sobre uma menina de 12 anos chamada Lívia Martins, que está em tratamento contra um tumor cerebral há quase 3 anos. Lívia tem um sonho que vai além de um simples desejo infantil. Ela nunca viu o mar, mas criou um universo inteiro ao redor dessa imagem. Escreve histórias diariamente sobre o oceano, desenha ondas desde pequena e fala sobre a praia como se fosse seu lar espiritual. Mais do que isso, ela usa essa conexão imaginária com o mar para ajudar outras crianças em tratamento. Suas histórias têm o poder de acalmar, de curar emocionalmente, de dar esperança onde só havia medo.
Lívia me disse algo que não consigo tirar da cabeça. Se eu não puder ver o mar com os olhos, quero que ele me escute. Sei que é um pedido incomum, talvez impossível, mas acredito que existem pessoas neste mundo capazes de transformar sonhos em realidade, capazes de criar pontes entre mundos que parecem tão distantes. Se houver alguma forma de trazer o mar até Lívia, seja através da música, da arte, de qualquer manifestação criativa que possa fazê-la sentir que seu sonho se realizou, eu imploro que considerem ajudá-la, porque algumas pessoas merecem milagres, e Lívia é definitivamente uma delas. Ana releu a carta 5 vezes antes de ter coragem de colocá-la no envelope. Endereçou para a organização não governamental Sonhos Solidários, uma organização que ela havia pesquisado e que conectava artistas a causas especiais. No envelope, além do endereço, escreveu algo que havia copiado diretamente do caderno de Lívia. Para quem consegue transformar ondas em música. 2 dias depois, postou a carta. E então, fez algo que não fazia há muito tempo. Rezou. Rezou para que as palavras certas encontrassem as pessoas certas. Rezou para que alguém, em algum lugar, tivesse o poder e a sensibilidade de entender o que Lívia significava. Rezou para que milagres ainda fossem possíveis no mundo. A carta viajou pelos correios por 5 dias. Passou por triagem, foi arquivada, quase foi perdida entre centenas de outros pedidos similares. Mas no dia 15 de junho, numa tarde ensolarada de terça-feira, chegou à mesa de Marcos Vinícius, coordenador da organização não governamental Sonhos Solidários. Marcos leu a carta 2 vezes. Na terceira leitura, pegou o telefone e ligou para um amigo produtor musical. "Tenho uma história aqui que você precisa ouvir", disse. Do outro lado da linha, em um estúdio em São Paulo, o produtor pausou a mixagem em que estava trabalhando. "Que tipo de história?" "O tipo que muda a vida das pessoas. Você tem tempo para receber uma carta especial?" E assim, sem que ninguém soubesse ainda, o sonho de uma menina que nunca viu o mar começou sua jornada até chegar aos ouvidos de quem poderia transformá-lo em melodia. A carta de Ana estava a caminho de Alok. O estúdio em São Paulo fervilhava com a energia típica de uma produção musical em alta velocidade. Luzes piscavam nos equipamentos. Fones de ouvido eram passados de mão em mão e conversas técnicas sobre batimentos por minuto e frequências se misturavam com o aroma forte do café que sustentava as madrugadas criativas. Alok Atkar Pérez Petrillo estava sentado na poltrona principal do estúdio, observando a movimentação ao seu redor com um sentimento estranho de desconexão. Aos 32 anos, havia alcançado tudo que um DJ brasileiro poderia sonhar. Turnês internacionais lotadas, milhões de reproduções nas plataformas digitais, colaborações com artistas mundialmente reconhecidos. Seu nome estava entre os DJs mais influentes do planeta. Mas por algum motivo que ele mesmo não conseguia explicar, nada disso estava preenchendo o vazio que crescia em seu peito. "Alok, o que você acha dessa base?" perguntou Bruno, seu produtor parceiro há anos, ajustando os faders no console. A música que tocava era tecnicamente perfeita. Batida, envolvente, drop poderoso, exatamente o tipo de som que fazia multidões pularem em uníssono nos festivais. Mas Alok ouviu com uma expressão distante, como se estivesse escutando algo muito longe. "Está boa", respondeu automaticamente. Mas, não sei, parece que falta algo." Bruno riu, acostumado com o perfeccionismo do amigo. "Falta o quê? Está do jeito que o público gosta. É hit na certa." "Talvez seja esse o problema", murmurou Alok, mais para si mesmo do que para Bruno. Essa inquietação não era nova. Vinha crescendo há meses, como uma sombra que o seguia mesmo nos momentos de maior sucesso. Durante os shows, quando via milhares de pessoas dançando suas músicas, sentia uma alegria genuína.
Mas nos bastidores, no silêncio do quarto de hotel, ou nas madrugadas de estúdio como essa, a sensação de vazio voltava com força total. Era como se estivesse criando música para agradar a todos, menos a si mesmo. Lembrava-se de quando começou na música, ainda adolescente, influenciado pelos pais DJs. Naquela época, cada batida tinha significado pessoal. Cada melodia carregava uma emoção verdadeira. Fazia música porque precisava, porque era sua forma de traduzir o mundo interior em sons que outros pudessem sentir. Quando havia perdido essa conexão? Quando a música havia se tornado produto em vez de expressão? Cara, você está estranho ultimamente, comentou Bruno, salvando o projeto e se virando para encarar o amigo. Tipo, mais introspectivo. Aconteceu alguma coisa? Alok suspirou, tirando os fones de ouvido. Acho que estou cansado de fazer a mesma coisa. Quero criar algo que tenha alma, sabe? Algo que toque as pessoas num lugar mais profundo. Suas músicas já tocam as pessoas, mano. Olha o tanto de gente que canta junto nos shows. Não é isso. Quero dizer tocar mesmo. Fazer chorar, fazer sentir, fazer lembrar de algo importante. Não só fazer dançar. Bruno coçou a barba, pensativo. Tipo uma música mais emocional, mais melancólica? Talvez. Ou talvez algo completamente diferente. Ainda não sei o quê. A conversa foi interrompida pelo celular de Bruno tocando. Era Marcos, da organização não governamental Sonhos Solidários, amigo de longa data que de vez em quando conectava artistas a causas sociais. Oi, Marcos. Tudo bem? Agora? O Alok está aqui comigo. Uma carta? Tá, pode mandar. Bruno desligou e se virou para Alok. O Marcos vai mandar uma coisa por e-mail. Disse que é sobre uma história que a gente precisa conhecer. Que tipo de história? Não disse. Só falou que é importante. 15 minutos depois, o e-mail chegou. Bruno abriu no computador do estúdio e os dois leram a carta de Ana em silêncio. Conforme as palavras se desenrolavam na tela, Alok sentiu algo se movendo dentro do peito. Era como se cada parágrafo fosse uma peça de um quebra-cabeças que ele nem sabia que estava tentando montar. Uma menina de 12 anos que nunca viu o mar, mas que criava histórias sobre ele. Uma criança lutando contra o câncer, que usava sua própria dor para curar outros. Um sonho tão puro e urgente que havia feito uma voluntária desconhecida escrever para estranhos pedindo um milagre. Quando chegaram à frase, se eu não puder ver o mar com os olhos, quero que ele me escute, Alok parou de respirar por alguns segundos. Cara, sussurrou Bruno. Isso é intenso, completou Alok, a voz rouca. Releu a carta 2 vezes, depois 3. Cada releitura revelava camadas mais profundas de significado. Não era apenas sobre uma criança doente pedindo ajuda, era sobre a força transformadora dos sonhos, sobre como a arte pode ser uma ponte entre mundos impossíveis, sobre a urgência de viver e sentir enquanto ainda há tempo. O que você está pensando? Perguntou Bruno, observando a expressão concentrada do amigo. Alok ficou em silêncio por longos minutos. Pela janela do estúdio, podia ver São Paulo se preparando para a madrugada. Luzes de apartamentos se apagando, ruas se esvaziando, a cidade respirando mais devagar. Mas dentro dele, algo havia despertado completamente. Estou pensando que acabei de encontrar o que estava procurando, disse finalmente. Como assim? A música que eu quero fazer. A música que preciso fazer. Alok se virou para Bruno, os olhos brilhando com uma intensidade que o amigo não via há tempos. Quero criar alguma coisa para essa menina. Sério? Mais sério do que já fui sobre qualquer coisa na vida. Bruno conhecia Alok há anos suficientes para reconhecer quando uma ideia havia realmente fisgado seu interesse. Mas havia algo diferente dessa vez. Uma determinação quase espiritual. E como seria essa música? Alok fechou os olhos, como se pudesse visualizar sons. Teria que ser oceânica, fluida,
com ondas de melodia que sobem e descem como marés, mas também profundas, sabe? Com camadas subaquáticas de significado. Instrumental? Não sei ainda. Talvez com uma voz suave como brisa no mar. Alguém que conseguisse cantar como se fosse água. Alok se levantou e começou a andar pelo estúdio, as ideias brotando como jatos. E não pode ser comercial no sentido tradicional. Tem que ser verdadeira. Tem que carregar a alma dessa menina, o sonho dela, a urgência. A urgência? Tem algo na carta que me perturbou. A forma como a voluntária escreve sobre Lívia é como se não houvesse muito tempo. Os dois ficaram em silêncio, o peso dessa percepção se instalando no ambiente. Então vamos fazer, disse Bruno, do jeito que você quiser. Vai ser diferente de tudo que já fizemos. Melhor ainda. Alok pegou o celular e começou a discagem. Quem você está ligando? Para o Ziba e depois para o Iro. Se vou fazer uma música sobre o mar, preciso das vozes certas. Enquanto esperava a ligação completar, Alok olhou mais uma vez para a carta na tela do computador. Ali estava a frase que havia mudado tudo. Se eu não puder ver o mar com os olhos, quero que ele me escute. Ele agora sabia exatamente como fazer isso acontecer. Alô, Ziba! É o Alok. Preciso conversar com você sobre um projeto especial, muito especial. Enquanto explicava a situação para o primeiro colaborador, Alok sentiu algo que não experimentava há muito tempo. A sensação de que estava prestes a criar algo que realmente importava. Algo que transcendia rankings e números de reprodução. Algo que poderia ser a ponte entre o sonho de uma menina e a imensidão do oceano que ela tanto amava. A música que mudaria não apenas a vida de Lívia, mas a sua própria também. Porque às vezes, quando você pensa que está ajudando alguém, descobre que essa pessoa é quem está salvando você. O estúdio havia se transformado em um santuário. Alok pediu para desligar todos os telefones, cancelou compromissos da semana e criou um ambiente que mais parecia um retiro espiritual do que uma sessão de gravação. Velas aromáticas de eucalipto queimavam nos cantos, criando uma atmosfera de introspecção. Na mesa principal, uma foto impressa de Lívia, que Ana havia enviado junto com mais detalhes sobre a menina, ficava ao lado de uma concha que Bruno havia trazido de casa. Ela precisa estar aqui conosco, disse Alok quando Ziba questionou sobre a foto. Se vamos criar o mar dela, ela precisa nos guiar. Ziba chegou no segundo dia, intrigado com a urgência na voz de Alok quando ligou. José Eduardo Ferreira Silva, conhecido artisticamente como Zeba, era um dos compositores e cantores mais sensíveis da nova geração brasileira. Sua voz tinha a textura de veludo molhado, capaz de transformar as palavras mais simples em verdadeiras preces musicais. Cara, quando você disse que era especial, não imaginei que seria isso, disse Ziba depois de ler a carta de Ana. É sobre muito mais que fazer uma música, explicou Alok, sentado ao piano que raramente usava, dedilhando acordes menores em sequências melancólicas. É sobre criar uma experiência, um lugar onde essa menina possa finalmente encontrar o mar dela. Iro chegou no dia seguinte. Daniel Groselha, o Iro, trazia consigo uma espiritualidade natural que complementava perfeitamente a proposta do projeto. Sua voz tinha camadas. Podia ser angelical e terrena ao mesmo tempo, como se cantasse tanto para os vivos quanto para algo maior que todos eles. Vocês já começaram? Perguntou, colocando seu violão em um canto. Estamos tentando encontrar o tom certo, respondeu Bruno, mexendo nos controles. O Alok quer algo que soe como água, mas que tenha profundidade emocional. Não é só isso, corrigiu Alok. Precisa ter urgência, como se fosse a última canção que alguém vai ouvir na vida. O comentário fez todos silenciarem. A realidade não dita sobre o estado de Lívia pairava sobre o projeto como uma sombra necessária. Os primeiros dias foram de experimentação pura. Alok
Trouxe gravações reais de ondas quebra-mares que havia coletado numa viagem recente ao litoral. Bruno manipulava esses sons naturais, criando texturas eletrônicas que mantinham a organicidade do oceano, mas ganhavam profundidade artificial. "Escutem isso", disse Alok numa tarde, colocando uma sequência de acordes que havia desenvolvido. Era simples, mas hipnótico, como água corrente sobre pedras. É como se fosse o coração do mar batendo. Ziba pegou o microfone e começou a cantarolar por cima, sem palavras, apenas vocalizações que pareciam conversas entre baleias. Sua voz flutuava sobre a base instrumental como ondas suaves chegando à praia. "Isso", sussurrou Hiro. "É isso." Mas ainda faltava algo. A melodia estava bonita, oceânica, mas não carregava a urgência emocional que Alok buscava. Foi durante a terceira noite que a revolução aconteceu. Alok estava sozinho no estúdio. Os outros haviam ido dormir depois de um dia exaustivo de tentativas. Ele releu a carta de Ana mais uma vez, focando especialmente na frase que não saía da sua cabeça. "Se eu não puder ver o mar com os olhos, quero que ele me escute." Fechou os olhos e tentou se colocar no lugar de Lívia. Uma menina de 12 anos, internada há anos, sonhando com algo que talvez nunca veria. Como seria essa urgência? Como seria saber que talvez o tempo estivesse se esgotando para realizar o sonho mais importante da sua vida? Foi então que ele entendeu. A música não podia apenas soar como o mar, tinha que soar como despedida, como um último abraço, como alguém sussurrando tchau para quem ama, mas querendo dizer para sempre. Alok começou a tocar uma progressão diferente. Menor, mais introspectiva, mas com momentos de elevação que pareciam ondas gigantes de emoção. Era triste e esperançosa ao mesmo tempo, melancólica e transcendente. Quando Zeba chegou na manhã seguinte e ouviu o que Alok havia criado durante a madrugada, seus olhos se encheram de lágrimas. "Meu Deus", murmurou, "é ela. É a Lívia. Como assim? Posso sentir ela na música. A doçura, a sabedoria, a tristeza, mas também a paz. Como se ela estivesse me contando que está tudo bem." E Rio chegou uma hora depois e teve a mesma reação visceral. A música havia encontrado sua alma. "Agora precisamos das palavras certas", disse Alok. Eles passaram 2 dias trabalhando nas letras. Queriam algo que pudesse funcionar tanto em português quanto em inglês, para que a mensagem alcançasse o máximo de pessoas possível. Mas principalmente queriam palavras que Lívia pudesse entender e sentir como suas. "If this night is not forever, at least we are together", cantou Zeba durante uma das sessões, improvisando sobre a base. "Through the storm and all the sorrow, we will make it to tomorrow." "Isso", disse Hiro. "Mas precisa ter algo sobre o mar, sobre ela finalmente chegando lá." Trabalharam frase por frase, palavra por palavra. Cada verso tinha que passar no teste. Lívia entenderia isso. Lívia sentiria que estamos falando com ela. "Beyond the waves, beyond the pain, we'll find the light that still remains", experimentou Hiro. "Ocean calling out my name, wash away the hurt and shame", complementou Ziba. A música ia ganhando forma, como uma escultura sendo revelada da pedra bruta. Cada camada adicionada descobria algo que já estava lá, esperando para ser encontrado. O momento mais emocionante veio quando decidiram gravar a versão final. Alok queria que a performance fosse ao vivo, com todos tocando juntos para capturar a energia coletiva da criação. "Vamos dedicar essa gravação para ela", disse antes de começar. "Para a Lívia, que ela sinta nossa energia, nossa intenção, nosso amor atravessando o espaço até chegar no hospital." Quando começaram a tocar, algo mágico aconteceu. Era como se uma quarta presença tivesse entrado no estúdio. Ziba cantou com uma emoção que surpreendeu até ele mesmo. Hiro harmonizou como se estivesse conversando com anjos. Alok conduziu a música como se estivesse regendo uma oração coletiva. "Ocean,
Take Me Home, cantaram juntos no refrão. Where my heart has always known, I belong to you alone, my ocean. Quando a música terminou, o silêncio que se seguiu foi sagrado. Todos sabiam que haviam criado algo especial. Não apenas uma música, mas um portal. Uma ponte entre dois mundos. O quarto de hospital onde Lívia lutava contra o tempo e o oceano infinito dos seus sonhos. Ela precisa ouvir isso, disse a Locke, limpando os olhos. Agora. Bruno olhou para ele confuso. Agora? Mas ainda precisamos mixar, masterizar. Não importa. Vou mandar uma versão básica para a organização não governamental hoje mesmo. Se ela está esperando o mar, ele acaba de chegar. Naquela noite, a Locke enviou um arquivo de áudio por e-mail para Marcos, da organização não governamental, com uma mensagem simples. Para Lívia, com todo o nosso amor. Não sabia que estava enviando a música exatamente no momento em que Lívia mais precisaria ouvir. Não sabia que ela havia perguntado para a mãe naquele mesmo dia. Você acha que o mar sabe que eu existo? Não sabia que a resposta estava a caminho, em forma de melodia. As últimas semanas haviam sido as mais difíceis desde o início do tratamento. Lívia sentia como se seu próprio corpo estivesse se rebelando contra ela, cada célula lutando uma guerra que ela não conseguia mais controlar. As dores de cabeça voltaram com uma intensidade que os médicos chamavam tecnicamente de progressão do quadro. Uma forma gentil de dizer que o tumor havia encontrado maneiras de crescer, apesar de todo o tratamento. O Dr. Aguiar não escondia mais a preocupação quando conversava com Carla e Roberto nos corredores. As conversas antes otimistas agora vinham carregadas de pausas longas e olhares que diziam mais do que palavras conseguiriam expressar. Precisamos considerar cuidados paliativos, disse numa tarde de quinta-feira, a voz cuidadosamente modulada. Não estamos desistindo do tratamento, mas precisamos focar no conforto dela. Carla sentiu o mundo desabar mais uma vez. Cuidados paliativos. A expressão ecoava em sua mente como uma sirene distante, anunciando o final de uma jornada que ela não estava pronta para aceitar. Quanto tempo? Perguntou Roberto, a voz mal saindo da garganta. É difícil precisar. Podem ser semanas, podem ser alguns meses. Cada organismo reage de forma diferente. Ela sabe? Questionou Carla. Lívia é muito inteligente. Acho que ela entende mais do que gostaríamos de admitir. Era verdade. Lívia havia parado de fazer planos de longo prazo. Não falava mais sobre quando eu sair do hospital ou quando eu estiver curada. Agora seus sonhos tinham um tom de urgência diferente, como se ela estivesse correndo contra algo invisível. Mãe, disse numa manhã, enquanto Carla arrumava suas coisas na mesinha do hospital. Se eu não conseguir ver o mar com esses olhos, você acha que vou conseguir ver de outro jeito? A pergunta atingiu Carla como um tiro. Lívia havia formulado de forma delicada o que todos estavam pensando, mas ninguém tinha coragem de verbalizar. Do que você está falando, amor? Acho que você sabe, respondeu Lívia com aquela sabedoria perturbadora que havia desenvolvido. Mas não fica triste, tá? Eu não estou com medo. Não está? Não? Porque o mar vai estar lá, não vai? Em qualquer lugar que eu for. Carla abraçou a filha e chorou silenciosamente, tentando esconder as lágrimas no cabelo ralo que estava crescendo novamente. Ana continuava visitando diariamente, mas agora suas conversas tinham uma qualidade diferente. Menos sobre futuro, mais sobre memórias, menos sobre sonhos distantes, mais sobre gratidão pelo presente. Você escreveu para alguém sobre mim? Perguntou Lívia numa tarde, seus olhos grandes fixos no rosto de Ana. Ana se sobressaltou. Como ela sabia? Por que você pergunta? Porque eu sonhei. Sonhei que alguém estava fazendo uma música para mim. Uma música que era o mar. Ana sentiu um arrepio subir pela espinha. Havia enviado a carta há quase 2 meses e não tinha recebido nenhuma resposta. Havia desistido da esperança de que algo acontecesse.
Se eu escrevesse, você ficaria brava. Lívia sorriu. Um sorriso que era pura luz apesar da palidez do rosto. Ficaria feliz, porque significaria que você acredita em milagres. E você acredita? Eu sou um, respondeu simplesmente. Foi naquela mesma tarde que o celular de Ana tocou. Era Marcos, da organização não governamental. Ana, é o Marcos. Você se lembra da carta que escreveu sobre a Lívia? O coração de Ana disparou. Lembro. Por quê? Temos uma surpresa para ela. Pode estar no hospital amanhã às 3 da tarde? Que tipo de surpresa? O tipo que você pediu na sua carta. Alguém ouviu o pedido dela. Ana mal conseguiu dormir naquela noite. Seria possível? Depois de tanto tempo, seria possível que alguém tivesse realmente se interessado pela história de Lívia? Na tarde seguinte, Marcos chegou ao hospital, acompanhado de um jovem que Ana não reconheceu. Eles carregavam um laptop e alguns equipamentos de som portáteis. Lívia, disse Ana, entrando no quarto com um sorriso que ela não conseguia conter. Tem uma pessoa aqui que quer te conhecer. Marcos se apresentou como voluntário de uma organização que conectava artistas a causas especiais. Recebemos uma carta muito bonita sobre você, explicou, sentando-se na cadeira ao lado da cama. E um artista muito talentoso ficou emocionado com sua história. Que artista? Perguntou Lívia, curiosa, mas sem parecer muito impressionada. Celebridades não tinham muito significado no seu mundo de prioridades reconfiguradas. Alok, você conhece? Conheço o nome. É aquele DJ famoso? Isso mesmo. E ele criou algo especial para você. Marcos abriu o laptop e conectou as caixas de som portáteis. O quarto se encheu de uma expectativa quase elétrica. Carla e Roberto se aproximaram da cama. Ana segurou a mão livre de Lívia e até a enfermeira Sandra parou o que estava fazendo para prestar atenção. Esta música ainda não foi lançada oficialmente, explicou Marcos. Você vai ser uma das primeiras pessoas do mundo a escutar. Está pronta? Lívia assentiu, seus olhos brilhando com uma antecipação que ela não sentia há muito tempo. Marcos clicou no play. Os primeiros acordes encheram o quarto como ondas suaves chegando à praia. Era exatamente como Lívia havia imaginado que o mar soaria em forma de música, fluido, profundo, infinito. A voz de Ziba entrou delicada como brisa, cantando palavras em inglês que ela não entendia completamente, mas que chegavam direto ao coração. Ocean, take me home, where my heart has always known. Lívia fechou os olhos e uma lágrima rolou pelo rosto. Mas não era uma lágrima de tristeza. Era de reconhecimento, como se finalmente estivesse ouvindo sua própria alma traduzida em melodia. Is this for me? Sussurrou, esquecendo momentaneamente o português. É toda sua, respondeu Ana, também chorando. Quando Iro entrou com sua harmonização celestial, Lívia abriu os olhos e sorriu com uma alegria que iluminou todo o quarto. Mãe, você está ouvindo? É o mar, é o meu mar. Carla não conseguia falar. Apenas segurava a mão da filha e observava sua expressão de paz absoluta. A música durava pouco mais de 4 minutos, mas para todos no quarto pareceu uma eternidade. Quando terminou, o silêncio que se seguiu foi sagrado. Posso ouvir de novo? Pediu Lívia. Quantas vezes quiser, disse Marcos. E posso ter uma cópia? Para quando eu... Para guardar. Claro. E tem mais. O Alok quer conhecer você. Se você quiser e os médicos permitirem, ele pode vir aqui. Lívia pensou por um momento. Quero conhecer ele sim, para agradecer, mas principalmente para contar que ele conseguiu. Ele trouxe o mar até mim. Durante os dias seguintes, Lívia ouviu Ocean dezenas de vezes, não apenas com os fones de ouvido, mas pelo sistema de som do quarto, compartilhando com outros pacientes que vinham visitá-la. A música se espalhou pela ala pediátrica como uma força curativa. Pedro, o menino dos carrinhos, disse que a música fazia ele sentir que estava voando sobre o oceano. Maria Eduarda, a bailarina, coreografou uma dança especial que executava mentalmente sempre que a canção tocava.
Gabriel, que havia sido salvo da depressão pelas histórias de Lívia, disse que finalmente entendia por que ela amava tanto o mar. Não é sobre a água, disse ele, é sobre a sensação de infinito. Mas o que mais emocionava Lívia era saber que sua história havia inspirado algo belo no mundo, que sua dor havia sido transformada em arte que outras pessoas poderiam ouvir e sentir-se menos sozinhas. Acho que essa era minha missão, confessou para Ana numa tarde. Não era só conhecer o mar, era ajudar outras pessoas a conhecerem também. Como assim? Agora, toda vez que alguém ouvir essa música, vai sentir um pouquinho do que eu sinto quando penso no oceano. É como se eu tivesse espalhado meu sonho pelo mundo inteiro. Ana percebeu naquele momento que Lívia havia entendido algo que poucos adultos conseguem compreender, que os sonhos mais poderosos são aqueles que transcendem a pessoa que os sonha. Uma semana depois, veio a notícia que todos temiam, mas sabiam que era inevitável. O estado de Lívia havia se deteriorado significativamente. Os médicos falavam em horas, talvez alguns dias. Mas havia uma diferença fundamental em como ela enfrentou essa notícia em comparação com todas as outras crises anteriores. Desta vez, ela tinha Ocean tocando baixinho no quarto. E pela primeira vez desde que havia chegado ao hospital, Lívia Martins dormiu ouvindo o som do mar. O final de junho chegou com uma chuva fina que tamboreava suavemente nas janelas do hospital. Lívia havia passado os últimos 3 dias flutuando entre consciência e sonhos, mas sempre com Ocean tocando baixinho no quarto. Carla ajustava constantemente o volume para que fosse audível, mas não invasivo, como uma trilha sonora suave para os momentos mais importantes da vida de sua filha. Ela parece em paz, comentou a enfermeira Sandra, verificando os sinais vitais com a delicadeza de quem cuidava de algo sagrado. Está, concordou Carla, alisando os cabelos finos que haviam crescido como uma penugem dourada na cabeça de Lívia. Desde que recebeu a música, ela mudou, como se tivesse encontrado o que estava procurando. Roberto chegou com Felipe, que havia faltado à escola para ficar com a irmã. O adolescente, que antes implicava com os desenhos de ondas, agora carregava o caderno azul de Lívia com reverência, como se fosse um objeto sagrado. Ela escreveu algo novo ontem, disse Felipe, mostrando a última página, antes de ficar muito cansada para escrever. Carla leu as palavras escritas com letra trêmula, mas determinada. O mar finalmente me encontrou. Não precisou vir até aqui. Descobri que ele sempre esteve dentro de mim. Agora entendo que quando a gente ama algo de verdade, a gente vira parte daquilo. Eu virei mar, e o mar não acaba nunca. Alok chegou naquela tarde, acompanhado de Marcos. Havia insistido em conhecer Lívia pessoalmente assim que soube que ela queria agradecer. Não imaginava que chegaria nos últimos momentos. Quando entrou no quarto, Lívia estava acordada, mas muito frágil. Seus olhos, porém, ainda brilhavam com aquela luz que Ana havia descrito na carta. Você é o Alok, disse com um fio de voz, mas sorrindo. Sou. E você é a Lívia que me ensinou como fazer música de verdade. Eu ensinei, ensinou. Sua história me mostrou que música não é só som. É sentimento virando realidade. Lívia gesticulou fracamente para que ele se aproximasse. Quando Alok se curvou para ouvi-la, ela sussurrou. Obrigada por me levar para casa. Alok sentiu um nó na garganta. Para casa? O mar. Você me levou para o mar. Ficaram alguns minutos em silêncio, apenas escutando Ocean tocando pela enésima vez. Lívia fechou os olhos e balançou ligeiramente a cabeça no ritmo da música, como se estivesse dançando com ondas invisíveis. Posso te contar um segredo? Perguntou ela, abrindo os olhos novamente. Claro. Eu vi, no sonho, eu vi o mar de verdade. Era exatamente como imaginei, mas ainda mais bonito. E sabe o que mais? O quê? Tinha outras crianças lá. Crianças que também sonharam e nunca puderam ir.
Estava cheio de gente que amou o mar sem nunca tocar nele. Alok precisou sair do quarto por alguns minutos para se recompor. No corredor, encontrou Ana, que havia se tornado praticamente parte da família Martins. Ela é incrível, disse Alok, limpando os olhos. Como uma menina de 12 anos pode ter tanta sabedoria? A dor acelera algumas coisas, respondeu Ana. Mas a Lívia sempre foi especial. Ela transforma tudo que toca, incluindo música, incluindo pessoas. Naquela noite, Lívia reuniu forças para uma última conversa com a família. Carla, Roberto, Felipe, Ana e até alguns dos amigos pacientes que conseguiram sair dos quartos se espremeram no espaço pequeno. Não quero que vocês fiquem tristes quando eu for embora, disse com a voz fraca, mas firme, porque eu não vou embora de verdade. Vou para o mar. E toda vez que vocês ouvirem Ocean, vou estar lá, acenando para vocês. Pedro, o menino dos carrinhos, perguntou: como a gente vai saber que é você? Vão sentir uma brisa gostosa no rosto, mesmo se não tiver vento, respondeu com um sorriso. É assim que o mar fala com quem ele ama. Maria Eduarda segurou a mão de Lívia. Você vai dançar lá? Vou. E você vai dançar aqui. E quando a música tocar, vamos estar dançando juntas, mesmo estando em lugares diferentes. Gabriel, que havia aprendido a não ter medo através das histórias dela, disse: obrigado por me ensinar que estar perdido não é para sempre. Obrigado por me deixar te ajudar, respondeu Lívia. Foi assim que descobri que cuidar dos outros é um jeito de cuidar de nós mesmos. Na madrugada, quando apenas a família estava presente, Lívia pediu para ouvir Ocean mais uma vez. Bem baixinho, sussurrou. Como ninar. Carla segurou sua mão direita, Roberto à esquerda. Felipe se sentou aos pés da cama e Ana permaneceu na cadeira, observando. A música começou com aqueles acordes suaves que haviam se tornado a trilha sonora dos últimos dias de vida de Lívia. Enquanto a voz de Ziba cantava Ocean, Take Me Home, Lívia fechou os olhos com uma expressão de contentamento absoluto. Mãe, murmurou quase inaudível, estou vendo as ondas. Foram suas últimas palavras. Lívia Martins partiu durante a canção que havia sido criada especialmente para ela, cercada por amor, ao som do mar que sempre carregou dentro de si. Ocean foi lançada oficialmente 3 semanas depois, com uma dedicatória simples, para Lívia, que nos ensinou que o amor não tem limites. O impacto foi imediato e avassalador. Em 24 horas, a música havia alcançado o topo das paradas digitais. Mas não era apenas sucesso comercial. Era uma força emocional que tocava as pessoas de forma visceral. Os comentários nas plataformas digitais contavam histórias similares. Perdi minha avó ontem e essa música me deu a paz que eu precisava. Meu filho estava com medo da cirurgia, mas depois que escutou Ocean, ele disse que não tinha mais medo. Essa música cura. Quando a história de Lívia foi revelada, uma semana após o lançamento, o mundo parou para ouvir. Jornais internacionais cobriram a história da menina brasileira que nunca viu o mar, mas inspirou uma das músicas mais tocantes do ano. Alok deu uma única entrevista sobre o assunto na qual disse: eu pensei que estava fazendo um favor para uma criança doente. Descobri que ela estava me ensinando o que significa fazer música de verdade. Lívia não apenas inspirou Ocean, ela me lembrou porque comecei a criar música, para conectar almas, não apenas fazer pessoas dançarem. A família Martins foi contactada por centenas de pessoas do mundo inteiro que haviam sido tocadas pela história. Carla começou a responder pessoalmente algumas mensagens, sempre terminando com uma frase que Lívia costumava dizer: o mar não acaba nunca. Ana continuou seu trabalho voluntário no hospital, mas agora carregava uma missão especial: contar a história de Lívia para outras crianças, mostrando como sonhos podem se transformar em realidade de formas inesperadas. O Caderno Azul foi digitalizado e transformado em um livro eletrônico gratuito, com os lucros direcionados para tratamento de câncer infantil. O título: Ondas de Esperança.
As Histórias do Mar de Lívia. Mas talvez o legado mais bonito tenha sido o projeto que nasceu espontaneamente. Pessoas ao redor do mundo começaram a gravar vídeos de si mesmas no mar, acenando para o horizonte e dizendo: "Oi, Lívia." Os vídeos eram postados com a hashtag #acenando para Lívia e se tornaram uma forma de homenagem coletiva. Alok assistiu a centenas desses vídeos, emocionado ao perceber que o sonho de uma menina havia se multiplicado exponencialmente. Lívia não apenas havia conhecido o mar, havia se tornado parte dele de uma forma que transcendia qualquer limitação física. Ocean não era mais apenas uma música, era um hino de esperança, um lembrete de que o amor pode transformar qualquer dor em beleza, qualquer sonho em realidade. E toda vez que alguém em qualquer lugar do mundo olhava para o oceano e sentia uma brisa inexplicável no rosto, sabia que Lívia estava ali, acenando de volta, eternamente conectada às ondas que finalmente havia encontrado. O mar havia ganhado sua mais nova guardiã, e ela nunca mais estaria sozinha. 6 meses depois da partida de Lívia, o mundo havia mudado de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Ocean não era mais apenas uma música. Havia se tornado um fenômeno global de cura e conexão humana. O que começou como o sonho de uma menina brasileira havia se espalhado por continentes, tocando vidas de formas que desafiavam qualquer lógica comercial ou algoritmo de transmissão. Alok se encontrava num estúdio diferente agora, um espaço que havia batizado carinhosamente de Estúdio Lívia. As paredes eram pintadas de azul claro, e uma foto dela ocupava o lugar central, cercada por conchas, desenhos de ondas feitos por crianças do mundo inteiro e cartas manuscritas em dezenas de idiomas. Não era mais apenas um local de trabalho, era um santuário criativo dedicado à memória da menina que havia mudado sua vida. "Precisamos falar sobre os números", disse Marcos, chegando com uma pasta cheia de relatórios. Como coordenador da organização não governamental, ele havia se tornado o gestor não oficial do projeto Ondas de Esperança, que havia nascido a partir do sucesso de Ocean. "Que números?", perguntou Alok, sem tirar os olhos da composição nova que estava desenvolvendo, uma peça instrumental inspirada nas histórias do Caderno Azul de Lívia. "Em 6 meses, arrecadamos mais de R$ 2 milhões para tratamento de câncer infantil. 15 hospitais ao redor do Brasil implementaram programas de musicoterapia baseados no protocolo que desenvolvemos. E temos 847 pedidos de crianças esperando para realizarem seus sonhos." Alok finalmente olhou para Marcos. 847? 847. E cada história é única. Tem uma menina em Recife que quer conhecer a neve. Um menino no Ceará que sonha em ver uma girafa de perto. Uma garotinha em Porto Alegre que quer aprender a tocar violino. "E o que fazemos?" "O que a Lívia faria?", respondeu Marcos com um sorriso. "Transformamos sonhos em realidade." O projeto Ondas de Esperança havia crescido organicamente, alimentado pela energia coletiva de pessoas que haviam sido tocadas pela história de Lívia. Artistas se voluntariavam para criar músicas personalizadas. Empresários doavam recursos. Famílias abriam suas casas para receber crianças em tratamento que queriam conhecer lugares especiais. Mas o que mais impressionava Alok eram as cartas que chegavam diariamente. Milhares delas, vindas de todos os cantos do planeta, contando como Ocean havia mudado vidas de formas inesperadas. Uma enfermeira de Nova York escreveu: "Tocamos Ocean na nossa unidade de terapia intensiva pediátrica e as crianças dormem melhor. É como se a música carregasse paz." Um pai de Portugal relatou: "Meu filho estava com depressão depois da quimioterapia. Desde que descobriu a história da Lívia, ele diz que se ela conseguiu ser forte, ele também consegue." Uma professora do Japão contou:
Traduzi as histórias do caderno da Lívia para o japonês. Meus alunos agora escrevem suas próprias histórias sobre seus sonhos. Uma criança tímida que nunca falava na sala criou um universo inteiro baseado em montanhas voadoras. Mas talvez a carta mais impactante tenha vindo de Sofia, uma menina de 9 anos da Argentina que estava em tratamento contra leucemia. Querido Alok, escreveu em espanhol, eu ouvi a música da Lívia e chorei muito. Não de tristeza, mas porque finalmente alguém entende. Eu também tenho um sonho que parece impossível. Quero conhecer uma baleia de verdade. As pessoas dizem que é bobagem, que baleias são perigosas. Mas eu sei que elas são gentis. Se você conseguiu fazer o mar vir até a Lívia, talvez consiga fazer uma baleia vir até mim. Quando Alok leu essa carta, soube imediatamente o que precisava fazer. Ligou para um amigo biólogo marinho em Santa Catarina e 3 semanas depois, Sofia estava num barco especialmente equipado para a observação de baleias, acompanhada pelos pais e uma equipe médica completa. O momento em que a primeira baleia jubarte apareceu na superfície foi registrado em vídeo. Sofia gritou de alegria, chorou, riu e sussurrou. Obrigada, Lívia, para o oceano. O vídeo viralizou em 48 horas, acumulando mais de 50 milhões de visualizações e gerando uma nova onda de doações para o projeto. Vocês perceberam o que está acontecendo? Disse Ziba durante uma reunião no estúdio Lívia. Não estamos mais fazendo música, estamos fazendo milagres. Sempre fizemos, corrigiu Hiro. A diferença é que agora sabemos disso. O impacto de Ocean havia transcendido as barreiras tradicionais da indústria musical. Hospitais pediam permissão para usar a música em terapias. Escolas incluíam a história de Lívia em currículos sobre empatia e resiliência. Até mesmo políticos citavam seu exemplo em discursos sobre a importância do sistema de saúde pública. Ana, que havia se tornado porta-voz não oficial da história, viajava pelo país contando sobre Lívia em conferências médicas e eventos beneficentes. Cada apresentação terminava com o mesmo ritual. Ela pedia para o público fechar os olhos e imaginar seu próprio mar impossível. Aquele sonho que parecia inatingível, mas que dava sentido à vida. A Lívia me ensinou que nossos sonhos mais impossíveis são, na verdade, os mais importantes, dizia sempre, porque são eles que nos mantêm humanos quando tudo ao redor parece desumano. O hospital onde Lívia havia passado seus últimos anos se transformou em um modelo nacional de cuidado humanizado. A ala pediátrica oncológica agora tinha uma sala especial chamada Sala do Mar, onde crianças podiam ouvir Ocean e outras músicas terapêuticas em equipamentos de alta qualidade, rodeadas por projeções de oceanos e aquários. Pedro, o menino dos carrinhos que havia sido amigo de Lívia, estava em remissão completa e se tornou voluntário mirim do hospital. Levava o caderno azul digitalizado para novos pacientes e contava as histórias que Lívia havia escrito para ele. Ela disse que quando cuidamos dos outros, cuidamos de nós mesmos, explicava para cada criança nova. E é verdade, toda vez que leio essas histórias para alguém, sinto que ela está aqui comigo. Maria Eduarda havia realizado seu sonho de dançar com prótese e agora dava aulas gratuitas para crianças com deficiência física. Sua coreografia especial para Ocean se tornara viral no TikTok, inspirando milhares de pessoas a dançarem suas próprias versões da música. Gabriel, que havia superado a depressão através das histórias de Lívia, começou a escrever suas próprias narrativas. Seu primeiro conto, publicado numa revista juvenil, se chamava A Menina que Virou Mar e contava a história de uma amiga especial que lhe havia ensinado a nadar em águas turbulentas. Mas talvez a transformação mais profunda tenha acontecido com a própria família Martins. Carla, que havia passado 3 anos vivendo no hospital ao lado da filha, decidiu estudar psicologia para trabalhar com famílias de crianças em tratamento oncológico.
Quero ajudar outros pais a encontrarem força onde eu encontrei, disse em entrevista. Roberto voltou a trabalhar, mas agora como motorista voluntário, levando gratuitamente famílias carentes para consultas e tratamentos médicos. A Lívia sempre dizia que pequenos gestos fazem ondas grandes, explicava. Felipe, que aos 18 anos havia se tornado um jovem maduro prematuramente pelas circunstâncias, decidiu estudar medicina com especialização em oncologia pediátrica. Quero ser o tipo de médico que a Lívia teria orgulho, disse. No primeiro aniversário da morte de Lívia, Alok organizou um concerto especial na praia de Copacabana. Não foi um show tradicional. Foi uma celebração coletiva da vida e dos sonhos realizados. Milhares de pessoas se reuniram para assistir ao pôr do sol enquanto Ocean tocava em caixas de som distribuídas pela areia. O momento mais emocionante foi quando Alok pediu para todos acenarem para o mar ao mesmo tempo. A imagem de multidões inteiras acenando para o horizonte, capturada por drones, se tornou icônica. Hoje, exatamente um ano depois, posso garantir que a Lívia conheceu o mar, disse Alok ao microfone. Ela se tornou parte de cada onda, de cada brisa, de cada momento em que alguém olha para o oceano e sente esperança. Naquele momento, uma gaivota solitária voou baixo sobre a multidão, passando exatamente sobre o palco onde Alok estava. Muitos interpretaram como um sinal, outros como coincidência, mas todos sentiram algo especial no ar. O projeto Ondas de Esperança continuava crescendo, mas agora tinha uma missão expandida. Não era mais apenas sobre realizar sonhos de crianças doentes. Era sobre ensinar ao mundo que toda pessoa carrega dentro de si um mar impossível que merece ser explorado. A Lívia não mudou apenas nossas vidas, refletiu Ana numa entrevista. Ela mudou nossa compreensão sobre o que é possível quando decidimos acreditar nos sonhos uns dos outros. E em algum lugar, no movimento eterno das ondas que chegam e se vão, a menina que nunca viu o mar continuava inspirando pessoas a mergulharem em seus próprios oceanos de possibilidades. Porque alguns sonhos são tão poderosos que nem mesmo a morte consegue interrompê-los. Eles simplesmente se transformam em algo maior, em legado. 2 anos haviam se passado desde que Lívia Martins transformou seu último suspiro em música eterna. Alok estava sozinho numa praia deserta em Fernando de Noronha, observando o nascer do sol pintar o oceano de dourado e rosa. Vinha aqui sempre que precisava se reconectar com o essencial, sempre que sentia que o mundo estava girando rápido demais ao seu redor. Nas mãos, carregava uma concha que havia encontrado naquela mesma praia 2 anos antes, durante sua primeira peregrinação depois da morte de Lívia. Era um ritual pessoal que havia desenvolvido. Levar a concha, sentar-se na areia, e conversar com o mar como se estivesse conversando com ela. «Oi, Lívia!» sussurrou para as ondas que chegavam preguiçosas à praia. «Vim te contar as novidades!» O vento salgado balançou seus cabelos como uma resposta silenciosa. «Sabe quantas crianças já realizaram sonhos através do projeto? Mais de 3.000! 3.000, Lívia! E cada uma delas ouviu sua história, ouviu Ocean, e encontrou coragem para acreditar que milagres são possíveis. Alok fechou os olhos e deixou o som das ondas o envolver completamente. Era incrível como aquele barulho ritmado conseguia organizar seus pensamentos, acalmar seu coração, fazê-lo lembrar do que realmente importava na vida. «Tem uma coisa que ainda me impressiona», continuou, abrindo os olhos para o horizonte infinito. «Como você conseguiu tocar tantas pessoas sem nunca ter saído daquele quarto de hospital? Como conseguiu criar ondas que chegaram até aqui, até o outro lado do mundo?» Uma gaivota pousou na areia a poucos metros dele, inclinando a cabeça como se estivesse escutando. «Acho que entendi agora. Você não precisava vir até o mar porque você já era mar. Era oceano inteiro dentro de um corpo pequeno.
E quando você partiu, esse oceano se espalhou por todo o mundo que te conheceu. A memória o levou de volta àquele dia no hospital, quando Lívia havia sussurrado: "Obrigada por me levar para casa." Na época, ele pensou que era sobre a música. Agora entendia que era sobre algo muito maior. Alok havia se tornado um artista completamente diferente depois de conhecer Lívia. Não fazia mais música apenas para rankings ou para encher estádios. Fazia música para conectar almas, para curar feridas invisíveis, para lembrar as pessoas de que ainda existia beleza no mundo, mesmo nos momentos mais escuros. Ocean havia se tornado mais que um hit global. Era um hino de esperança cantado em hospitais, escolas, casas de repouso e em milhares de momentos íntimos onde pessoas precisavam se lembrar de que não estavam sozinhas. A música havia sido traduzida para 23 idiomas e tocada em todos os continentes. Mas o que mais o emocionava eram as histórias que chegavam até ele diariamente. Semana passada, recebeu um vídeo de uma escola no interior do Ceará, onde crianças cantavam Ocean, numa apresentação sobre sonhos. A professora explicou na mensagem que elas haviam estudado a história de Lívia, e cada uma escreveu sobre seu próprio mar impossível. Ontem, chegou uma carta de uma mãe no Canadá, contando que tocava Ocean para o filho autista todas as noites, e que essa era a única música que o acalmava durante crises de ansiedade. Há 3 dias, um médico de São Paulo mandou fotos de uma nova ala pediátrica pintada com temática marinha, onde Ocean tocava 24 horas por dia em volume baixo, e onde as taxas de recuperação haviam aumentado significativamente desde a implementação. "Você sabia que isso ia acontecer?" perguntou Alok para o mar. "Sabia que uma menina de 12 anos que nunca viu uma onda ia conseguir criar um tsunami de amor pelo mundo inteiro?" O projeto Ondas de Esperança havia se tornado uma organização não governamental internacional. Ana deixou o emprego para se dedicar integralmente à causa, viajando pelo mundo, contando a história de Lívia e implementando programas de musicoterapia em hospitais. Marcos havia expandido a organização para 15 países. Zeba e Airou continuavam criando músicas terapêuticas inspiradas nas histórias do Caderno Azul. A família Martins se tornara símbolo de resiliência e transformação. Carla estava no último ano de psicologia e já atendia voluntariamente famílias no mesmo hospital onde Lívia havia sido tratada. Roberto criou uma cooperativa de motoristas que oferecia transporte gratuito para tratamentos médicos. Felipe estava no 3º ano de medicina, sempre carregando uma foto da irmã no jaleco. Mas talvez o impacto mais bonito fosse algo impossível de quantificar. Quantas pessoas, ao ouvirem Ocean ou conhecerem a história de Lívia, decidiram ser mais gentis, mais corajosas, mais conectadas com seus próprios sonhos? "Sabe o que mais me impressiona, Lívia?" disse Alok, enterrando os pés na areia morna. "É que você ensinou uma lição que eu levei anos para aprender. Que a música mais poderosa não é aquela que faz todo mundo dançar junto. É aquela que faz cada pessoa dançar com sua própria alma." O sol estava agora completamente visível no horizonte, transformando todo o oceano numa sinfonia de luz dourada. Alok pensou em quantas pessoas ao redor do mundo estavam naquele exato momento, olhando para outros mares, outros horizontes e sentindo a mesma conexão que ele sentia ali. "Você conseguiu, sabia?" sussurrou, segurando a concha contra o coração. "Conseguiu provar que o amor é mais forte que qualquer doença, que qualquer distância, que qualquer coisa que tente nos separar das pessoas que amamos." Alok se levantou e caminhou até a beira da água. As ondas molharam seus pés descalços e ele sentiu aquela conexão mística que havia aprendido a reconhecer como a presença de Lívia. "Prometo continuar", disse para o oceano. "Prometo que sua história
Vai continuar tocando vidas, realizando sonhos, lembrando as pessoas de que milagres são possíveis quando a gente acredita uns nos outros. Colocou a concha de volta na água, um ritual de renovação que sempre fazia. Observou-a sendo levada por uma onda pequena, mas determinada, sumindo no azul infinito. Naquele momento, compreendeu a verdade mais profunda sobre Lívia Martins. Ela não havia morrido. Havia se multiplicado. Em cada música que ele criava pensando nela. Em cada criança que ouvia Ocean e se sentia menos sozinha. Em cada pessoa que decidia lutar pelos seus sonhos depois de conhecer sua história. Ela havia se tornado imortal da única forma que realmente importa, vivendo para sempre nos corações que havia tocado. Alok voltou para São Paulo naquela tarde com uma certeza renovada sobre seu propósito. Não era mais apenas um DJ ou produtor musical. Era um guardião de uma história que precisava continuar sendo contada, de uma lição que o mundo precisava continuar aprendendo. Porque a história de Lívia Martins não era apenas sobre uma menina corajosa que sonhava com o mar. Era sobre todos nós. Sobre nossos sonhos impossíveis, nossas lutas invisíveis, nossa capacidade infinita de transformar dor em beleza, medo em coragem, despedida em eternidade. Era sobre o mar que todos carregamos dentro de nós. Esse oceano de possibilidades que às vezes esquecemos que existe, mas que sempre estará lá, esperando para ser explorado. E enquanto existir uma única pessoa disposta a acreditar que sonhos podem se tornar realidade, enquanto existir uma única alma disposta a transformar sua própria dor em cura para outros, a história de Lívia continuará viva. Porque alguns amores são tão profundos, tão verdadeiros, tão transformadores, que nem mesmo o tempo consegue apagá-los. Eles simplesmente se tornam eternos, como o mar, como a música, como essa história que você acabou de ouvir. Se ela tocou seu coração, se fez você acreditar um pouco mais na força dos sonhos, se lembrou você de que pequenos gestos podem criar ondas gigantescas de transformação, então Lívia está aqui conosco agora. Acene para ela, ela está acenando de volta. E se você sentiu essa conexão, se essa história despertou algo especial em você, deixe sua marca de presença. Curta este vídeo, se inscreva no canal e ajude a espalhar essa onda de esperança para mais pessoas que precisam ouvir que milagres ainda são possíveis. Porque quando compartilhamos histórias que importam, quando escolhemos acreditar na força transformadora do amor, estamos honrando não apenas a memória de Lívia, mas também o melhor que existe em cada um de nós. O mar nunca acaba, e nem o amor que ele carrega.